Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Primeiramente, antes de começar o vídeo, queria que você deixasse o like aqui embaixo. E também do outro lado aqui, tem um botãozinho de se inscrever. Você se inscreva, que assim você vai poder ajudar a gente com o nosso canal. E assim a gente vai poder ajudar vocês com mais vídeo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava, Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu fale com teus filhos, Pai? Eis-me aqui. Porque há muitos que querem estar, querem falar, mas não procuram a direção do Senhor. E o essencial é a presença do Senhor. E eu estava meditando nesses versículos, e se formos ver, o Senhor Josué vai se encontrar próximo à cidade de Jericó, e os capítulos vão tratar sobre a destruição das muralhas e sobre a conquista de Jericó. E estando Josué próximo, acredito eu que, olhando de longe o tamanho das suas muralhas, o poder que se tinha Jericó, porque, irmãos, a fama de Jericó era de que as muralhas eram grandes demais. As muralhas eram tão grandes a ponto de ninguém conseguir destruir. Além dos seus exércitos, além até mesmo das estratégias do rei. E o homem, a qual Josué mesmo mais à frente vai dizer, que ele, levantando os seus olhos, vai se pôr diante dele um varão, a qual vai estar com a espada desembainhada em sua mão. E ele vai levantar os seus olhos e vai dizer: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué não vai reconhecer que era um enviado do Senhor. Ele vai, vamos dizer assim, pensar que é um dos inimigos. E ele vai dizer: é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o homem vai dizer: não, venho agora como príncipe do exército do Senhor. Ou seja, não sou de um e nem de outro. Não sou do material, não sou do físico, eu sou do espiritual, eu sou do sobrenatural, não sou daquele a qual se corrompe. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E se formos ver, esse homem vem ao encontro de Josué para dar estratégia. Porque mais à frente ele vai dizer como o povo deve agir diante dessa guerra. E muitas das vezes, se formos ver, o Senhor envia ajuda. Porque esse varão, a qual se apresentou a Josué, foi a ajuda que precisava. Porque veio do Senhor. Muitas das vezes Deus envia ajuda para nós e nós não reconhecemos. Mas o Senhor envia. E, irmãos, Deus é tão tremendo, que Ele não deixa o servo seu em dúvida. Josué olhava por cima, olhava de longe, mas sempre tinha uma preocupação. Por quê? Porque é o ser humano. Quem não vai se preocupar olhando de longe algo que muitos povos tentaram e não conseguiram? Quem não vai se preocupar? Mas foi nesse momento a qual o Senhor enviou, a qual o Senhor se apresentou a Josué e disse: olha, não olhe para isso, porque eu já tenho dado na tua mão. Mais à frente, o Senhor vai dizer a Josué: Josué, tira dos teus pés o sapato. Por quê? Porque a terra onde tu estás é santa, é terra escolhida, é a terra prometida, é a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Não é de qualquer forma que você tem que estar. E isso me chamou bastante atenção. E mais à frente ele vai continuar falando, no versículo 2, ele vai dizer assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho te dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. O interessante é que ele não diz só Jericó. Ele poderia dizer, mas ele não diz. Ele diz:
tenho te entregado na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes e valorosos. Daí já podemos ver que o exército não era qualquer tipo de homem. Eram valentes e valorosos. Ou seja, e o Senhor ainda vai dizer, tenho entregado na tua mão. Não é qualquer coisa. E se formos ver mais à frente, o Senhor vai entregar na mão de Israel o que para eles era algo impossível, como eu já disse, era algo impossível. Mas o que é impossível para o nosso Deus? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, vai dizer, para Deus não tem nada impossível. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Tem para nós, mas para Deus não. E nós que somos filhos do Senhor, o Senhor permite ter algo impossível para a gente. Por quê? Porque a gente depende dEle. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. E como nós não conseguimos, a gente tem que se chegar a quem consegue, a quem pode. Quem? O Senhor. Só que muitos têm se esquecido e têm preferido até mesmo abrir mão de muitas coisas para não se chegar ao Senhor. Irmãos, como eu disse, não era qualquer tipo de guerra. Até porque mais à frente o Senhor vai escolher, vai separar, como foi a primeira das guerras dele, vai separar os utensílios de Jericó, a qual vai ser consagrado ao Senhor. E se formos ver no verso 5, como a gente já lemos, vai dizer que o Senhor vai separar 7 buzinas aos 7 sacerdotes, a qual ficarem encarregados de tocarem no momento certo. E mais à frente vai dizer que foi feito de chifre de carneiro. E o Senhor vai ordenar a Josué, a qual ele dissesse ao povo, que se mantesse em silêncio, esperando ao momento certo de gritar. Imagina como é difícil para o povo de Israel, que tanto desobedeceu o Senhor no deserto, resmungando, ficar em silêncio durante essa peleja. Mas o Senhor vai exigir, vai dizer que permanecesse em silêncio até o momento certo de falar. Isso me traz muito à memória em Eclesiastes, a qual o Senhor vai dizer no seu capítulo 3, versículo 7, vai dizer na parte B, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Não podemos, no tempo de ficar calado, querer falar. E não podemos ficar calado no tempo de falar, mas muitos têm tomado a frente disso. E é por isso que tem se frustrado muito. Porque é querer falar no tempo que é para ficar calado, e quando é para ficar calado, não fica. Fica falando no momento errado, e quando Deus envia para falar, não fala. E isso o Senhor falou muito ao meu coração. Porque se formos ver, Jericó, ele confiava em suas muralhas, confiava em seu exército, confiava em seu rei e também aos seus deuses. Mas Israel confiava no próprio Deus, confiava no Senhor, não confiava nos falsos deuses, não. Confiava no próprio Deus, a qual ele tinha ordenado. E em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, ele vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Enquanto eles confiavam neles, confiavam na matéria, Israel só esperava o momento certo, a qual o Senhor ia falar que era preciso e era o momento de gritar. Ele só estava esperando a permissão do Senhor. E até mesmo nesses versículos, na parte do capítulo 6, vai dizer que o Senhor vai mandar os guerreiros rodearem Jericó, a cidade de Jericó, uma vez
durante 6 dias. E no 7º, rodeasse 7 vezes. E aí sim, tocasse a buzina e ouvindo o povo, gritasse. Mas por que durante 6 dias foi uma vez e no último dia foram 7? Porque quando Deus tem algo grande para fazer, Ele vai exigir mais. É por isso que Deus exige mais de você. Por quê? Porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Tem grandes coisas para fazer através da sua vida. É por isso que Deus exige mais. Aí muitos cristãos ficam, Senhor, mas por que o Senhor exige tanto? Com fulano não é assim. Com fulano não é desse jeito. Eu só faço pensar, o Senhor já fala. Mas é um cuidado tão grande que Deus tem. Ele fala porque com aquele, ele já não tem intimidade há muito tempo. Então com você que ele tem, ele já vê no errinho, já vê no pensamento diferente, ele já fala, olha, não é desse jeito não. Pensa assim não. Vai por aí não. Não é aí que eu te quero não. Mas muitos têm tampado o ouvido. E é por isso que tem se esfriado. E é por isso que hoje não ouve mais a voz do Senhor. Porque querem se aproximar do mundo, quer ser amigo do mundo. E ao mesmo tempo quer ser amigo de Deus. Como pode de uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água? Ou é salgada ou é doce. Não tem como servir a 2 senhores. A um há de entristecer e a outro há de alegrar. Quem nós temos alegrado? Quem nós temos servido? De quem estamos transbordando? De quem estamos cheios? Do mundo ou do Senhor? E se formos ver o tempo de espera qual Israel vai passar até chegar o momento certo de gritar, vamos ver que é um momento que podemos trazer para a nossa vida. Por quê? Porque a maioria das vezes esperar não é fácil. Eu vou te dizer, nem a maioria das vezes. Não é fácil esperar. Em si não é fácil. Mas por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa que esperar é a gente estar botando nossa mão. É de a gente estar fazendo do nosso jeito. Sendo que não é. Porque quando o Senhor nos manda esperar, a gente já estamos fazendo algo. Estamos confiando no Senhor. E o tempo de espera é o tempo de processo. Por quê? Porque durante o processo é que a gente se envolve mais com o Senhor. É que a gente busca mais o Senhor. É quando a gente fortalecemos nossa intimidade com o Senhor. É quando a gente desenvolve verdadeiramente a nossa fé. Ninguém cresce sorrindo. É na dor. É na dor que se molda. Para se formar um diamante, ele vai para o fogo. Então a mesma coisa é com a gente. E em Hebreus capítulo 11, bastante conhecido, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Quem via as muralhas, quem via, na verdade, Israel andando ao redor, dizia, não vai adiantar de nada. Zombavam. Eles andando ao redor, o que vai acontecer? Estão achando que vão destruir? Estão achando que vão conquistar? Mas enquanto eles estavam olhando pelo material, o céu estava se movimentando. Enquanto eles estavam olhando Israel andando e nada acontecendo, o céu já estava enviando resposta.
Muitas das vezes é com a gente. A gente acha que a nossa oração o Senhor não está ouvindo. Que a nossa oração nem sequer chegou ao céu. Muitas das vezes a gente acha que por não acontecer certas coisas que a gente espera, o Senhor não quer. O Senhor não vai realizar. Mas isso é o nosso olhar. O céu já tem enviado resposta. O céu está trabalhando ao teu favor. Mas não se pode desistir no meio de uma guerra. Não se pode abrir mão daquilo que já vem pedindo ao Senhor. Por quê? Porque o que você vai fazer com aquelas orações de anos atrás? Joga tudo no lixo? Só porque não está vendo resultado? O Senhor permite, muitas das vezes a gente não vê resultado nenhum, para nós intensificarmos, para nós continuarmos intercedendo, seja pela vida de alguém, seja pela cura, seja pela libertação, seja a realização de sonhos. Deus permite. Por quê? Porque não podemos desistir. Porque se nós se acostumarmos a desistir, nós vamos desistir de grandes coisas. Vamos desistir bem mais. E o Senhor falou muito ao meu coração isso. E Ele vai permanecer, que durante esse processo, durante esse tempo ao qual Josué andava ao redor, Israel permanecesse andando durante Jericó, a qual muitos zombavam, a Bíblia vai dizer que o povo, Jericó, tinha um medo de Israel. Como assim? A palavra vai dizer, alguns capítulos antes, no capítulo 1, versículo do 9 ao 11, vai dizer assim, a qual Raabe vai dizer aos espias: e disse os homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, ao quais destruístes. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima e embaixo da terra. Isso tudo por ouvir falar. Então imagina como Jericó estava com Israel ao redor deles. E ainda mais, ainda tem um porém, em silêncio. Não foi fazendo barulho, foi em silêncio. Então imagina a pressão que estava, o medo que o povo estava. Mas mesmo assim eles não pararam de zombar. Mas enquanto eles estavam assim, Israel tinha certeza da vitória. Por quê? Porque quem garantiu a vitória não foi o homem. Quem garantiu a vitória foi o próprio Deus. Foi o próprio Altíssimo. Foi o próprio Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eles não vão sair da posição a qual Deus vai permitir para dar ouvido à fofoca, dar ouvido aqui às coisas que o cristão não deve ouvir. Porque tem muitos cristãos sendo influenciados, sendo que o Senhor tem posto no meio de muitos para influenciar. Só que como tem muitas das vezes dizendo assim, não é nada não, é só uma coisinha, não vai fazer diferença não, vai incomodar nada não, não vai acontecer nada. O Senhor sabe no meu coração que eu amo o Senhor. Mas aí você já pensou quando chegar o grande dia, no juízo final, e o Senhor dizer:
Onde estão aquelas almas? Almas a qual eu permiti você ir para influenciar. Onde está? Onde estão aquelas almas? É difícil quando nós olhamos, o Senhor nos dá a oportunidade de evangelizar, nos dá a oportunidade de falar. Vemos as almas indo para o inferno e não temos a coragem de dizer: olha, Jesus te ama muito. Olha, vamos para a igreja. Olha, não vai por esse caminho não, o Senhor não se agrada não. Porque eles veem diferença na gente. Quantos nos já viveu a experiência de muitos chegar e dizer: mas você é crente. Não, você não tem que estar ali no meio não. Não, você tem que falar diferente, você não pode agir não, assim não. Você é crente. Ele vê em nós a representação de Deus. E mais à frente, a qual está o nosso tema mesmo, vai dizer que o povo subiu a cidade e conquistou. E se formos ver até mesmo antes, o grito, o Senhor vai colocar, como assim? Porque muitos pensam que foi o grito que derrubou as muralhas. Mas não foi. Se eu gritar agora, essa parede vai cair? Não vai. Se eu gritar agora, alguma coisa aqui vai cair? Não vai. Então não foi o grito que derrubou. Foi a obediência do povo a Deus que derrubou. Porque enquanto eles permaneceram calados quando o Senhor mandou, quando eles gritaram quando o Senhor permitiu, e no momento em que o povo gritava, Deus derrubava a muralha. E muitas das vezes é assim na nossa vida. O Senhor espera da gente buscar, da gente interceder. Porque muitas das vezes Deus nos levanta no meio da nossa família. Mas grande parte tem preferido não ser aquele que é escolhido. Mas não adianta fugir daquilo que Deus separou. Você pode tentar, pode fugir. Deus só vai permitir você cansar. Porque no meio de tanta desobediência, foi que Israel permaneceu 40 anos no deserto. Só andando, andando, andando. Não poderia o Senhor permitir chegar? Poderia. Mas era tanta desobediência que o Senhor permitiu. Há benefícios com a obediência, mas também há consequência com a desobediência. Deus permite para ensinar, para você ver quem é o Senhor, quem tem que ser a fonte, quem tem que ser a rocha, porque senão é levado de qualquer forma. Quem não se lembra da casa firmada na areia e a casa firmada na rocha? Tem a diferença. Demora mais? Demora para construir. Mas na areia não, é rápido. Olha só, vê a diferença. Tem diferença delas duas. Quem é na rocha demora, mas cresce. E cresce com estrutura. Mas quem é na areia cresce rápido, mas não está firme. É por isso que tem muitos crescendo rápido demais. É por isso que tem muita gente crescendo. Aí a gente olha pra gente e diz: Senhor, fulano entrou agora, já tá, olha como tá. Tão grande, Senhor, quando é que eu vou crescer? Senhor, olha pra mim. Mas você não sabe se aquela pessoa tem estrutura. Aí Deus permite você crescer aos poucos. Por quê? Porque está criando raízes. Está criando estrutura. É depois que você vê, fulano caiu. Não, fulano não é mais aquele que era. Por quê? Porque não teve estrutura. Teve aparência. Mas aquele, no caso a gente, quando não tem aparência, é quando a gente está criando estrutura para baixo. Antes de crescer para cima. E é nesse momento que aquele que aparentava vem ao nosso encontro pedir ajuda.
Olha, ora por mim. Olha, me ajuda em oração, tá difícil. Por quê? Porque a caminhada com Deus não é fácil. Os impedimentos, as muralhas que surgem para nós, não é coisa pequena, não. Quem está debaixo da obediência sabe o quanto difícil é. Não é uma coisa fácil. É difícil. É peleja atrás de peleja. É afronta atrás de afronta. Mas é isso que nos amadurece. É isso que nos faz buscar cada vez mais o Senhor. É isso que nos prepara para derrubar as muralhas. Por quê? Porque estamos firmados no Senhor. Não é em qualquer um que estamos firmados. É na própria rocha. E o Senhor falou muito ao meu coração. Falou grandemente ao meu coração. E no versículo 20 do tema, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, coloquem para fora o que está dentro. O momento que eles gritaram foi um momento a qual o Senhor disse: coloca para fora o que estão dentro de vocês. E isso tem que ser de total cuidado do cristão. Porque não podemos colocar dentro o que tem que permanecer fora. Não podemos permitir dentro o que tem que permanecer fora, e o que está fora nós não podemos colocar dentro. Por quê? Como, Vitória? Que pode entrar alguma coisa. Mágoa, raiva, tristeza, angústia. São várias coisas, são várias brechas que podemos dar ao inimigo. E são essas brechas que o inimigo aproveita. Porque não é uma coisa que ele chega e de cara destrói a pessoa, não. É pouco a pouco. É uma palavrinha, é outra palavra, é uma brincadeirinha. São poucas coisas. É de pouco a pouco. Agora, para cair, cai de uma vez. Por isso que temos que ter cuidado. Principalmente nós cristãos. Porque somos a luz e o sal aqui na terra. Então precisamos ter esse cuidado. Porque, irmãos, são brechas que, se nós darmos, o inimigo, a palavra do Senhor vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Então você acha que ele vai vir tentar destruir quem está fora? Não. Vai tentar destruir quem está dentro. É tirar a presença de quem tem. Não é tirar de quem já não tem. Por quê? Porque ele já tem eles. Mas nós que temos o Senhor, nós que o nosso alvo é o céu, ele nos quer tirar o nosso alvo. Por quê? Porque eles não têm. Eles não têm essa presença, a qual em nós faz toda a diferença. E o texto vai dizer: e o povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, em outras traduções vai dizer que subiram em ordem. Não é de qualquer maneira. Até mesmo na guerra, não se luta de qualquer maneira. Não se entra no altar, na casa do Senhor, de qualquer maneira. O irmão aqui mesmo falou, não é de qualquer maneira que tem que estar na casa do Senhor. Tem que haver reverência. E muitos têm feito com que a presença de Deus seja uma coisa normal. Seja uma coisa banal. Sendo que é a nossa estrutura. É a presença do Senhor. E vamos ver que ele vai dizer: e subiram em ordem, conquistaram a cidade. Até nisso obedeceram ao Senhor. Por quê?
Porque vai dizer que os guerreiros foram na frente, os sacerdotes foram na frente, a arca foi logo em seguida dele, e logo após o povo teve uma ordem. E isso o Senhor falou muito. Vocês não têm noção como o Senhor falou, porque antes de passar, o Senhor fala conosco primeiro. Isso é a mais pura verdade. O Senhor fala primeiro conosco. O Senhor molda primeiro a gente. Porque é muito fácil chegar aqui, cantar, pregar, falar, pular. É muito fácil se não está debaixo da obediência. Se não tem direção do Altíssimo. Eu quero ver, cantar, pregar, falar, pular debaixo da obediência. Porque para vir de qualquer maneira, primeiro de tudo, já vem errado nisso aí. Porque não é de qualquer maneira que tem que vir. Mas muito tem vindo assim. Aí quer estar de um jeito fora e quer estar do mesmo jeito dentro. É estar sujo fora e querer trazer a sujeira para dentro. E o Senhor falou muito comigo, porque, irmãos, se nós deixarmos, a gente vai ser influenciado. Além de outra coisa, a gente que tem que ir fazer a diferença, a gente acabamos deixando de fazer a diferença. A gente acaba deixando o mal, que já faz de tudo para entrar na nossa vida, entrar. E aí a presença do Senhor, como fica? Aí vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. Aí se torna morno, depois se torna frio, o que era algo quente. E o Senhor vai dar a vitória a Israel. Por quê? Porque obedeceram. Conquistaram a cidade. E o nosso alvo é qual, Vitória? É a Nova Jerusalém. O Senhor disse que ia preparar-nos lugar. E que voltaria. E Ele está voltando. E como nós temos esperado a volta do noivo? Ele tem preparado lugar para nós. Mas como a gente tem se preparado? Como estamos? Estamos prontos? Se Ele vier agora, todos nós subimos? Muitos aparentam que vão subir, mas nem todos vão subir. É aquele momento a qual a gente vai estar lá na glória e vai dizer, gente, tal pessoa eu achei que ia vir, como assim, não tá? Gente, tal fulano eu pensei que nem ia vir e tá aqui. Lá vai ser só um momento de surpresa, porque lá não entra falsidade, lá não entra mentira. Aqui você pode até usar uma máscara, mas para Deus você não usa. Para Deus você não engana. Pode enganar o homem, mas a Deus não. E a nossa esperança e o nosso alvo, nós nunca podemos se esquecer. É qual? É o céu. Mas para chegar lá, tem que ter obediência. Tem que ter oração. Não é chegar só a orar. Porque a própria oração vai dizer orar e ação. Tem que orar, mas também tem que ter ação. É o que? É você orar, falar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, mas fazer a sua parte. Não é ficar no seu conforto e esperar que a bênção caia do céu. Não é assim. É você falar assim, Senhor, eu quero. Senhor, esse é o meu sonho. Senhor, esse é o meu objetivo. Me ajuda a realizar. Senhor, eu quero muito. Me ajuda a chegar lá. Senhor, eu não tenho o desejo de evangelizar não, Pai. Mas me dá o desejo de evangelizar. É você apresentar ao Senhor e fazer a sua parte. Senhor, eu vou lutar, eu vou aprender. Senhor, não, eu vou conseguir. O Senhor é minha força. O Senhor vai me ajudar, eu creio. É você ter ação, ter atitude.
Porque muitos que esperam no seu conforto não têm, não se realiza. A bênção não chega. Porque no momento do nosso processo, o que nós fazemos durante esse momento é o que vai nos dizer o nosso resultado. Porque se a gente busca, nós vamos ter vitória. Mas se a gente não busca, como a gente vai ser cheio? Como a gente vai receber a vitória? Ou seja, o que nós fazemos no momento da tribulação, se a gente adora o Senhor ou se a gente resmunga. O povo ficou no deserto de tanto resmungar, de tanto desobedecer o Senhor. Como eu disse no início, há benefícios na obediência. Se está obedecendo, se está buscando, está fazendo a sua parte, o Senhor vai honrar. Porque o Senhor não vai ter um justo como uma pessoa que não buscou, como uma pessoa que não tem intimidade com Ele, que não se esforçou. Por quê? Porque Ele está vendo o esforço que está tendo. Mas também aquela pessoa que não saiu do conforto, aquela pessoa que não quer se ter uma atitude, o Senhor também não vai ter como justo. Não quer sair do seu conforto? Tudo bem, fica aí. Mas o que você pede, você também não recebe. O seu sonho que você quer, você não vai chegar lá. Por quê? Porque tem consequências. E depende muito de nós. Depende simplesmente de nós, para ser exato. Porque o Senhor quer fazer. O Senhor quer realizar. A terra já era de Israel. Era a terra prometida. Mas precisava de Israel guerrear. A terra o Senhor já nos tem dado. A promessa o Senhor já nos tem dado. A bênção o Senhor já nos tem prometido. Mas depende de nós permanecermos em obediência. Mas muito não recebe porque não querem obedecer. E o Senhor não faz tanta questão. Por quê? Porque se não quer obedecer, não vai receber. Mas aquele que se esforça, o Senhor honra. E o Senhor vai dar a cidade. O Senhor vai dar a herança de tantos os tempos que eles estavam esperando. E eu acho lindo, irmãos, porque o povo vai obedecer ao Senhor e o Senhor vai honrar. E o Senhor quer nos honrar, mas depende de nós obedecermos. Nós continuarmos orando, intercedendo e buscando sempre a presença do Senhor. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, Vitória. Obrigado. Então, se você gostou desse vídeo, ativa o sininho também que está aqui embaixo, que vem novidades por aí no canal.